Ok, já de volta, que é 10% aí da Casa de Saúde. Debate, não sei, oferecendo aí debate democrático, né? Atenção, você quer, inclusive, você aí que é empresário, quer patrocinar o nosso programa, entre em contato, olha o número aqui, põe aí, Marivaldo, põe aí. Entre em contato comigo, a gente vai até o seu estabelecimento, a gente conversa, a gente lhe apresenta aí os pacotes do programa, você será um dos nossos anunciantes, né? Anunciante VIP aqui do nosso debate democrático, ok? Esse aí é o número que você de casa também pode enviar sua mensagem a partir de agora, porque nós vamos discutir um tema importante, que é a redução da maioridade penal, um tema que está sendo muito debatido no Congresso Nacional. Nós vamos adentrar ele agora, porque já está no ar o nosso quadro Direito e Cotidiano. Eu vou agora aqui conversar com o nosso entrevistado, que é o Emerson Farias. Mas antes eu gostaria só de citar aqui, falar de algumas notícias rapidamente. O Eduardo Cunha, que é o presidente da Câmara dos Deputados do PMDB do Rio de Janeiro, ele está propondo que seja feito um referendo, ou seja, que a população decida pela redução ou não da maioridade penal, de 18 para 16 anos. É uma proposta que causou um alvoroço. Em resposta a essa declaração do Eduardo Cunha, o governo, ou seja, o governo do PT, que tem à frente a presidente Dilma Rousseff, já está se mobilizando na Câmara dos Deputados para tentar o apoio da oposição, para tentar embarrar essa ideia da redução da maioridade penal. Porque o Eduardo Cunha quer colocar em votação na Câmara dos Deputados até o final deste mês a PEC 171, que dispõe sobre a redução da maioridade penal. É um projeto polêmico e muitas pessoas são a favor, também muitas pessoas são contra. E os motivos são diversos. Eu estou recebendo aqui Emerson Farias, nosso quadro Direito e Cotidiano. Muito obrigado. Queria que você gravasse aí, né? Bem, Manuel, essa nossa entrevista aqui, realmente ela vai dar o que falar. Nós estamos diante de um tema muito delicado, Emerson. Quero agradecer mais uma vez, porque a gente estreou esse quadro e a gente percebe que ele tem uma dimensão muito grande. A gente tem esclarecimento das pessoas. Põe na tela aí o número, que as pessoas podem enviar mensagem. Se quiserem participar, fiquem à vontade. Já estou recebendo aqui mensagens. Já estou recebendo algumas mensagens. Vou começar aqui. Seria muito bom, se você de casa, colocasse já o seu nome também. Tá? Coloque o nome. A primeira pessoa aqui, ó. Não vai mudar nada. A violência sempre vai sempre estar aí. Ela reforça aí que o crime tem que acabar. Não. Lei nenhuma vai fazer o crime acabar. A pessoa já está colocando aqui um posicionamento. Vai se manifestando sua posição. Interessante. Uma outra posição, eu sou a favor da redução, eu sou a favor também que os governos procurem criar medidas severas de trabalho para que não fiquem os presos analisando mais os crimes, né? É a Ritinha. Porque tem gente que vai presa e fica depois só maquinando como vai sair de lá. Estudando, né? Só especializando. Infelizmente isso é a realidade, né? No sistema atual, né? Exato. Antes da gente começar, eu gostaria, Marivaldo, que você colocasse aí o depoimento da presidente Dilma Rousseff sobre o assunto. Põe na tela. Vamos ver aí a presidente Dilma Rousseff. Entrar numa questão bastante polêmica, que é a questão da redução da maioridade penal. Toda a experiência demonstra que a redução da maioridade penal não resolve a questão da violência. Não resolve. Não se pode acreditar que a questão da violência que atinge o jovem ou que o utiliza decorre da questão da maioridade ou
da redução dessa maioridade. Nós, no governo, defendemos, eu defendi isso na campanha, nós defendemos que a pena seja agravada para o adulto que utilizar o jovem como escudo dentro de uma organização criminosa. Não é reduzindo a maioridade penal, é agravando a pena daquele adulto que usou o jovem para a sua ação, sabendo que com isso ele estava ampliando o seu raio de ação. Ok, aí você viu a posição da presidente Dilma Rousseff e apresentando, claro, a posição do governo, que é contra a redução da maioridade penal, e ela acredita aí que reduzindo a idade penal não vai mudar muita coisa. Emerson, vamos começar esse tema. Muito obrigado, boa tarde. Tudo bem, eu que agradeço, Gilmar. Mais uma vez a gente está aqui fazendo essa discussão, né, procurando tornar esse debate democrático, né, como é a proposta do programa, né? Foi dito inicialmente que o debate em torno da lei da redução da maioridade penal, da PEC 171, ela não deveria nem estar acontecendo porque é uma cláusula petrificada, não poderia ser mudada a Constituição para tipificar como, né, ou seja, para baixar a maioridade. Muitos países já fizeram e a discussão está aí. Primeiro, do que trata exatamente? Ou seja, é possível a gente ocorrer essa mudança, essa discussão existir realmente lá no Congresso? Como é? Muito bem. Essa proposta, essa PEC, né, proposta de emenda à Constituição, ela é de 93, né? Já é bem antiga. O ECA é de 90, né? 3 anos depois, essa proposta apareceu aí para tentar fazer uma mudança significativa no Estatuto, mas sobretudo na Constituição, né? Porque ela é uma norma que está na Constituição Federal, por isso que tem que ser por meio de emenda. Ela não está no artigo 5º da Constituição, é isso? Não, é no 228, certo. Mas mesmo assim ele se constitui em um dos direitos fundamentais, né? Então, isso implica em muitas complexidades para haver uma mudança. Mas o que eu queria dizer para você é o seguinte, que essa questão da minoridade, ela sai de uma discussão a nível internacional, né? Certo. Então, os organismos de defesa do direito da criança, internacional, a discussão da ONU, eles estabeleceram, né, os direitos da criança, e para esses organismos, criança é aquela pessoa com menos de 18 anos, né? Certo. Então é uma definição muito mais abrangente do que a nossa aqui no Brasil, que estabelece criança como uma pessoa de 0 a 12 anos. E menos de 12 anos, menos de 12 né? anos. E adolescente com mais de 12 até e menos de 18. Menos de 18. Então, no Brasil tem essa diferença, claro, entre criança e adolescente. Mas para os organismos internacionais, criança é todo aquele com menos de 18 anos, né? Então, dentro dessa questão, a gente vai encontrar, Gilmar, uma questão polêmica, claro, sobretudo na questão de dizer quem é criança nesse país, né? Isso do ponto de vista ideológico e do ponto de vista técnico, né? No ponto de vista das responsabilidades, assim, a gente percebe que o cuidado, claro, é o Estado que deve fazer esse cuidado, mas assim, Emerson, eu gostaria que a gente refletisse aqui, nós estamos diante de uma PEC, é uma proposta de emenda à Constituição, né? Isso. PEC 171. E ela vem com essa proposta aí de discussão. O que nós temos hoje no Congresso Nacional é a admissibilidade, ou seja, foi permitido que a discussão existisse e ela está tramitando. O Eduardo Cunha quer que seja votada ainda esse mês. Mas, diante disso, o que traz o Estatuto da Criança e do Adolescente? Porque tem muitas pessoas que acham que o menor ou o adolescente pode agir, fazer o que quer, o que bem entende, e que não há nenhuma lei que, no atual contexto, que vá puni-lo de uma determinada forma. O que diz o Estatuto da Criança e do Adolescente sobre este assunto, né? Ele tem realmente essa punição dentro do Estatuto? É um mito, né? No Brasil, imaginar que o Estatuto da Criança e do Adolescente só existe para proteger e garantir a impunidade. Isso aí não é verdade, não é verdade. Se a gente for observar o menor que pratica um ato típico de crime, ele é compreendido como um menor infrator que comete ato infracional.
Então, essa questão de você identificar o que é um crime e um ato infracional, do ponto de vista técnico, é apenas semântico, né? Porque o que significa, o que é ato infracional? Né? É uma conduta praticada por criança ou adolescente, né? Típico de crime. E aí a diferença nessa questão é que o menor não comete crime, mas comete o ato infracional. E do ponto de vista do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vai receber, né, uma sanção, né, depois de apurado o fato, de acordo com a gravidade do fato, ele poderá sofrer uma sanção chamada medida socioeducativa, né? Então, a gente não pode imaginar que o ECA não pune, não tem sanção para o menor infrator. Então, do ponto de vista do Estatuto da Criança e do Adolescente, existem as medidas que realmente aplica-se ao menor infrator, né? Ou seja, diante das medidas socioeducativas, ou seja, isso significa que os entes federados terão que se adequar ao Estatuto da Criança e do Adolescente, seria isso? Ou seja, eu falo assim, construindo equipamentos públicos adequados para poder fazer com que esse ato infracional ele tenha a sua devido cumprimento, seria isso? Pois é, do ponto de vista da aplicação das políticas públicas, a gente percebe o quê? Que o Estatuto ele existe, está prevendo muitas políticas de inclusão, de ressocialização do menor, mas isso não vem acontecendo, né? Então, o Estado não cumpriu, acho que nem 20% do que o Estatuto da Criança e Adolescente prevê. Mas é importante a gente entender que hoje a prática de muitos magistrados é aplicar a internação de adolescentes, ainda que existem situações que o menor pega uma pena de internação que nem sequer caberia, né? Mas hoje o Ministério Público, muitos magistrados estão agindo com muito rigor com relação à privação da liberdade de adolescentes. Tem adolescente que fica até 9 anos com a sua liberdade privada. Isso por quê? Porque eles cumprem a medida socioeducativa e ela deve ser no máximo de 3 anos, mas aí acontece dele reincidir, e aí ele vai sempre faz com que ele retorne a essas casas de internação, que é chamado de hoje, quanto tempo? Reintegração. De ressocialização, né? O máximo que ele pode pegar de internação é 3 anos, né? Mas aí a gente sabe que quando ele cumpre esse prazo, muitos magistrados terminam, ele passa a ser reincidente e termina passando até 9 anos nesse tipo de perda da liberdade, né? Claro. Aí quando ele completa 21 anos de idade, aí o ECA prevê que ele é obrigado a ir para a liberdade, né? E aí quando ele passa a ser a maioridade, aí já é o Código Penal que vai tratar da questão, né, da prática do crime. Certo. Você de casa pode participar da nossa discussão aqui. Põe na tela aí o número 8857-6805. 8857-6805. Mande a sua opinião. A gente vai ler aqui a sua opinião aqui no debate democrático, ok? Nós vamos acompanhar agora o depoimento aí, melhor, uma entrevista que foi concedida a um programa da Câmara, da TV Câmara, do deputado, que inclusive tem encampado um grande movimento lá em Teresina, no Piauí inteiro, que é o deputado Silas Freire. Ele emite a sua opinião, por que ele defende a redução da maioridade penal. Roda aí. Olha, eu defendo, e devo apresentar, mas eu defendo toda e qualquer proposta que puna aquele que cometa um crime independente da idade. Por isso, essa que está na Comissão de Constituição e Justiça, que é a redução da maioridade para 16 anos, eu acho que seria um início. Seria um início para caminharmos, para colocarmos regras neste país. O país já teve a nossa maioridade penal, já foi 14 anos, no tempo do Império. Só que naquele tempo a tranquilidade levou as autoridades da época a alterar isso, né? Nós já tivemos países como o Japão, por exemplo, que tiveram a maioridade penal com 12 anos de idade, depois voltaram para 21. Porque quando a gente fala em maioridade penal aqui, as pessoas falam em educação, mas só fazem falar em educação. Lá no Japão foi diferente. No Japão se investiu tanto que houve uma queda brusca para menos de 1% de criminalidade praticada por menores, que eles retornaram para 21 anos. Hoje a maioridade penal é 21 anos. Mas será que nós, do jeito que estamos, temos condições disso? Não. Eu defendo a emancipação penal. O que é a emancipação penal, que eu vou apresentar no Congresso ainda, porque cheguei agora? Eu defendo que o menor de fraldas, se ele cometer um crime hediondo, ele pague por ele.
pague de forma especial até completar a maioridade, até os 18 anos, e depois dos 18 anos ele pague como um adulto. Porque mesmo menor, ele cometeu um crime de adulto. Ele traficou, ele praticou um latrocínio bárbaro, ele estuprou, de forma que isso não é crime infantil, tá certo? E nós promoveríamos, por exemplo, o crime hediondo hoje ele não tem a progressão de pena. Ele teria progressão de pena dependendo do processo de recuperação dele até chegar à maioridade. Se nesse processo de recuperação a sociedade, que eu digo o Estado, não comprovasse que houve uma ressocialização, uma mudança de comportamento, ele cumpriria normalmente a pena do seu crime. Muito bem, nós vimos aí o deputado Silas Freire defendendo aí o seu posicionamento. Nós estamos aqui com o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós vamos já falar são 6 itens, pelo menos, que indicam essa ideia da medida socioeducativa. Nós vamos ler já do que trata aqui. Mas antes nós vamos ver também o que pensa a deputada Ana Amélia. Roda aí, vamos ver o que pensa, que também ela defende a redução da maioridade penal. Não querem colocar o nosso jovem na cadeia. Nós vamos ver aí a deputada. Nós temos aí na frente a deputada Ana Amélia, em seguida. Penso que essa questão da maioridade penal é uma coisa que está na cabeça de todos os brasileiros e que é minoritário o pensamento de não aprovar a redução da maioridade penal. Veja só, o meu raciocínio é muito simples e muito singelo. Se um jovem de 16 anos pode votar, escolher o presidente da República, escolher o governador, escolher o prefeito, escolher o vereador, o deputado estadual, federal, o senador, por que ele não tem a capacidade de também ser responsabilizado pelos crimes que comete? E são tantos abrigados exatamente pelo benefício e aumentando a impunidade da questão da maioridade penal. O raciocínio, eu acho que é um pouco difícil de a sociedade entender daqueles que são contrários à redução da maioridade penal. Talvez, por uma comodidade, o governo, que não tem casas de ressocialização desses jovens, na verdade essas casas são mais uma fábrica de criminosos ou de pessoas que não têm a oportunidade de ali terem uma profissão, de se formarem, de continuarem os estudos, e porque não tem capacidade o Estado brasileiro, então se joga por um aspecto que não tem nada a ver com o que está se pretendendo na redução da maioridade penal, que é deixar a sociedade livre daquilo que é pior que nós temos, que é a impunidade dos criminosos. Pronto, muito bem. Daí você pode acompanhar a deputada Ana Amélia também se posicionando. Nós vamos ler aqui rapidamente, são 6 pontos. Verificada a prática do ato infracional, isso aqui está no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Diz o seguinte, que o adolescente infrator ele está sujeito a advertência. Nesse caso aqui, a advertência seria de que forma aqui nesse caso? A advertência seria o juiz, né? Sim. Orientando esse adolescente que ele pode sofrer sanções mais graves. Na frente dos pais. Exatamente, com a presença dos pais, e assinado o termo, né? Certo. E ele estaria recebendo a primeira orientação, né? Sempre o primeiro contato é isso aí. Obrigação de reparar o dano. Isso aí dá no campo da área civil, né? Um adolescente, se ele, por exemplo, danifica algum patrimônio de outra pessoa, ele tem o dever de reparar, de restituir o privado, né? Patrimônio público ou privado. Então, essa medida é uma medida que tem algumas ressalvas com relação a ela, porque muitas vezes o adolescente causa um dano material a uma pessoa e que termina ensejando nos pais, né? Isso. Então, hoje os juízes eles ficam muito atentos a essa questão, né? Que se não for possível fazer a reparação do dano, ele termina aplicando outra medida, porque a culpa não pode sair do autor para outra pessoa, né? Ou seja, o adolescente pratica o ato e o pai é que vai arcar com a despesa. Então, essa medida ela tem um pouco de ressalva com relação a isso aí. Liberdade assistida. Liberdade assistida é uma das mais aplicadas. Mas essa medida, Gilmar, ela tem algumas questões complicadas, né? Porque o adolescente, quando ele tem essa medida, o Estado, né, deve acompanhar esse adolescente, saber como é que está a vida dele na comunidade, os lugares que ele frequenta, as amizades.
Então, o poder público deve estar acompanhando permanentemente esse adolescente. E a gente sabe que o aparelho, né, do Estado com relação a acompanhar esse adolescente, assistir a vida dele, né, fica muito a desejar. Mas aí, diga-se de passagem, que é a medida mais aplicada atualmente, dada a questão estrutural que o Estado não dispõe, né? Antes de você falar sobre a inserção em regime de semi-liberdade, a gente vai exibir aí mais um depoimento, que esse deputado, inclusive, ele usa uma forma didática, trazendo números sobre por que ele é contra a redução da maioridade penal. O deputado Bongas, roda aí. É bom que se diga, não. É bom que se diga que o nosso posicionamento aqui é uma análise técnica. Mas análise técnica. Quem vai defender ou não são os deputados lá. Essa posição de sim ou não, cada um tomar essa posição. Que vão votar. Né? Roda aí o deputado Bongas. Querem colocar o nosso jovem na cadeia por causa dos mitos em relação à maioridade penal. O jovem seria mais violento, não tem punição e a solução seria a cadeia. Não é verdade. Dos 21 milhões de jovens hoje no Brasil, entre 12 a 17 anos, 0,01% cometem crimes violentos. Ou seja, 99,9% não cometem crimes violentos. Agora, das mortes dos jovens do Brasil, 36% dos jovens são assassinados. Portanto, o jovem é mais vítima do que agente da violência. Segundo, que não tem punição. Hoje o ECA tem 6 medidas que vão desde a advertência até a detenção. Mas aqui o jovem estuda, o jovem trabalha, e nós precisamos melhorar este sistema para que os jovens se ressocializem, voltem ao nosso convívio sem violência, porque a violência é muito dolorida. E a reincidência, nesse caso, é de 30% que volta ao crime. Já na cadeia, a reincidência hoje é de 70% que voltam ao crime. O Brasil tem a 4ª população maior carcerária do mundo. Aqui o jovem é colocado numa escola do crime, junto com os adultos. Então, nós queremos colocar os nossos filhos, os jovens do Brasil, num ambiente mais violento, onde ele não recupera, porque 70% voltam ao crime, ou nós queremos um programa de recuperação para que eles possam voltar ao convívio com a sociedade? Com certeza, é isso que nós queremos para os nossos jovens de hoje e para os jovens do futuro. Por isso, não há diminuição da maioridade penal. Só lembrando aí que esse deputado está fundamentado, ele está com dados da Fundação Getúlio Vargas, são dados concretos, ele não está falando aí, não é só um discurso político, não. Ele está defendendo a posição dele em cima de dados, seja dados que foram colhidos, muito respeitados, por sinal. Nós temos... Pois não. No ponto de vista desse deputado, seria o seguinte: a redução de 18 para 16 seria simplesmente transferir o de 16, que já deve estar internado, no caso de praticar um crime considerado grave, um ato infracional grave, transferir ele para as penitenciárias. Então, a única questão que seria essa, já que a medida socioeducativa, de acordo com a gravidade do hábito, garante também a internação. Né? Teria que melhorar a parte... Seria a transferência. Então, em vez de transferir ele para a penitenciária, seria o quê? Investir, né, na educação, nessas instituições de recuperação de menores infratores, para que ela realmente cumpra o seu papel social, né? Porque ou quem sabe mesmo prevenir lá atrás, né? A gente não pode desconsiderar um estudo como foi feito nos órgãos internacionais de defesa dos direitos humanos, do direito da criança, no que diz respeito por que o adolescente, a criança, tem que ter um tratamento diferenciado. Esse sujeito, ele deve ter um tratamento diferenciado porque ele é considerado pessoa em desenvolvimento. Então, se é pessoa em desenvolvimento, ele ainda não atingiu a sua capacidade, né, de maturidade, de compreensão, ainda no seu nível completo. Sim. Então,
aproveito até essa reflexão para fazer um link com o que disse o deputado Ciro Freires. Sim. No Brasil, se você for observar a legislação como um todo, ela sempre faz uma abordagem psicológica do adolescente na compreensão do ato que ele praticou, né? Então, qual é o nível de compreensão que ele tem para praticar aquele ato? Se você for observar o quê? O Código Penal é de 1940, né? Um adolescente de 16 anos, em 1940, ele não tinha ainda a compreensão, né, da realidade como tem hoje o nosso jovem, né, no nosso tempo, né, 2015. Então, esse jovem não tinha acesso à informação, à mídia, a conhecimentos mais elaborados. Então, os especialistas entendem que 2015 o nível de compreensão da prática de um ato de um adolescente de 16 anos é muito maior. Lógico, tem que fazer essa revisão em cima disso aí. Aí ele traz essa reflexão de o seguinte: com 16 anos, um adolescente cometeu um crime considerado hediondo, um crime horrendo, um crime considerado impactante para a sociedade, né? Esse adolescente deve responder pela compreensão do ato que ele praticou. Então, praticou um ato hediondo, ele deve sofrer a redução da maioridade penal. Entendi. Já um adolescente, uma criança que pratica uns crimes simples, né? Ele não deve ser tratado pelo Código Penal, mas sim pelo ECA. Nesse caso, o Estatuto ainda diz que o jovem deve ter a internação, primeiro inserção em regime de semi-liberdade. O que é isso? Semi-liberdade, vamos imaginar que ele estava internado e ele progrediu, né? Progrediu na pena e ele passa a participar de atividades fora, né, do centro de internação, e ele passa a fazer cursos fora, estuda fora, visita sua família. Educação em meio aberta. Exatamente. É como se estivesse na condicional, né, trazendo o termo. E outra aqui é internação em estabelecimento educacional. Isso. Então esse é a pena mais dura, né, que o ECA estabelece, né, porque a privação da liberdade ela só deve ser aplicada em última instância, né? Sim. Porque a gente sabe que tem se comprovado que ela não consegue o que ela se propõe, né? Então, se o cidadão, no meio de pessoas boas, né, convivendo no meio da sociedade, né, vendo os bons exemplos, que a gente tem que compreender que a maioria dos jovens, a maioria das pessoas pratica o bem. Exato. A gente vive hoje na sociedade do medo, do terrorismo, que acha que todas as pessoas... você acha que se você sair na rua você vai ser assaltado. A gente sabe que isso é verdade, existe realmente uma estimativa, mas não é a maioria, da prática do crime muito grande, mas isso não significa que a maioria dos adolescentes, a maioria das pessoas tem uma tendência para a prática do mal, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, que se o adolescente no meio da comunidade, numa escola, ele não se ressocializar, numa instituição dessa, é que ele realmente não vai. Eu vou... Julimar, Socorro Borges está participando aqui. Socorro Borges, eu quero dizer que estou empenhada em um movimento contra a redução da maioridade penal. É preciso desmistificar essa questão, pois não se resolve a criminalidade responsabilizando a criança e o adolescente. Colocar o debate em nível de a favor ou contra é um modo de garantir o senso comum a esse respeito que só reproduz esse quadro. Então, a Socorro aqui está defendendo, ou seja, ela não defende a redução da maioridade penal e que, na realidade, ou seja, a discussão tem que ser ampliada. Nós estamos já encerrando aqui a nossa discussão, mas antes, Marivaldo, quero que você coloque aí o posicionamento do Drauzio Varela, que é um profissional renomado e conhecido sobre o tema, ele tem uma boa reflexão também, só para a gente finalizar. Vai ser votada na Câmara dos Deputados e no Senado a lei da maioridade penal a partir dos 16 anos. Como é a lei hoje? Na lei hoje, quem comete um crime abaixo dos 18 anos de idade é encaminhado para a Fundação Casa, onde vai permanecer por no máximo 3 anos. Muita gente se revolta com isso, que diz, o menino de 17 anos, é um homem já, ele mata alguém na rua e vai cumprir pena de 3 anos na Fundação Casa, a pena tinha que ser muito maior, ele tinha que ser castigado de outra forma. Eu também acho que 3 anos, num caso de um crime hediondo, é um período muito curto. Mas eu pegar esse menino e jogá-lo numa penitenciária,
no meio de bandidos de longa carreira no crime, não é uma medida inteligente. Porque ele vai chegar na cadeia, garotão ainda, no meio daqueles adultos, vai ficar se sentir desamparado, com medo de ser estuprado, medo de morrer nas mãos dos adversários. E o que ele vai fazer? Ele vai se juntar a uma das facções que dominam os presídios. Aí ele está protegido. Aí a família passa a receber uma cesta básica, paga pela facção. A mãe poderá visitá-lo, ir de ônibus para o interior, transportada às custas dos recursos da facção. Só que o dia que ele sair da cadeia, e ele um dia sairá, ele vai sair absolutamente comprometido com o crime. E não terá nenhuma chance de sair fora desse mundo, nem que ele queira. Esses problemas que envolvem a segurança pública costumam ser resolvidos na base da emoção, geralmente motivados por um crime que provocou uma comoção nacional. A emoção é uma péssima conselheira nessas situações. Às vezes o que parece que vai proteger a sociedade, na verdade tem um efeito oposto e vai colocar a segurança da sociedade numa situação muito pior do que o que estava anteriormente. Misturar jovens em início de carreira com bandidos profissionais não vai dar certo. Hoje nós vamos conversar com um profissional... Ok, Marivaldo, nós acompanhamos aí o posicionamento do Drauzio Varela, que é uma pessoa que, inclusive, ele morou por muito tempo naquele presídio Carandiru. E o filme que foi produzido logo depois é baseado no livro dele. Emerson, nós estamos chegando ao final desse debate. Se tem alguma coisa mais a adicionar, só para a gente concluir essa nossa discussão de hoje, realmente foi bastante proveitosa aqui. Agradeço as contribuições das pessoas de casa. Tem mais algum assunto que a gente possa adicionar? Se a gente fosse discutir esse assunto, a gente teria muitas questões a abordar, mas eu queria só fechar dizendo o seguinte: existe uma discussão no âmbito dos operadores do direito que viabiliza essa discussão da redução da maioridade penal por entender que isso trata de cláusula pétrea. Logo, como cláusula pétrea, né, que impede que os direitos individuais sejam alterados, né, que a Constituição, quando ela foi elaborada, né, pelos constituintes, elas fizeram algumas medidas para inviabilizar as modificações da Constituição, né, consideradas cláusulas pétreas. E os direitos individuais é uma delas. Então, o direito de um adolescente menor de 18 anos não ser considerado culpado por um crime, né, dentro do âmbito do direito penal, é considerado uma cláusula pétrea. Então, o CONAMA, o Conselho Nacional de Defesa do Direito da Criança e do Adolescente, e muitas outras instituições, já estão com a medida, né, do mandado de segurança já elaborado. Caso essa PEC passe, ela vai ser implementada no Supremo Tribunal Federal para inviabilizar esse debate. Então, só colocando que essa discussão é uma discussão um tanto ideológica, do ponto de vista de trazer uma comoção para a sociedade e até, de certa forma, transferir uma responsabilidade que é do Estado para a sociedade. Sendo que, do âmbito do direito, que a gente entende a importância da segurança jurídica, de ter uma Constituição forte, que tenha direitos que realmente sejam fortes, sejam pedras, né, como você falou, não sejam modificados, né? E os direitos individuais não podem estar disponíveis a qualquer tempo, né? Como, por exemplo, nosso direito a voto é um direito que não pode ser modificado, né? Uma cláusula pétrea. Então, o direito individual de um adolescente ter seu desenvolvimento, ter políticas públicas disponíveis para que ele possa se desenvolver como pessoa humana na sociedade, as condições ideais devem ser garantidas, né? Então são essas palavras finais e agradeço a oportunidade. A gente vai divulgar qual é o próximo tema na própria rede social, no fórum de debates, ok? Muito obrigado por ter acompanhado nosso programa. Avançamos no tempo do Lúcio Mauro. Obrigado, o Saco vai ficar agora com o rádio na TV com o Lúcio Mauro. Obrigado, Lúcio. Pelos 5 minutos que nós passamos aqui, viu? Até a próxima, tchau. Debate Democrático. Oferecimento. Casa de Saúde e Maternidade de Caxias. Facema. A Faculdade dos Seus Sonhos.
Rádio na TV. Oferecimento. Luar Magazine. É vestir e se apaixonar. Sabiá da Sorte. Prêmios para nossa região. Facema, a faculdade dos seus sonhos. Casa de Saúde Maternidade de Caxias. Começa agora, programa Rádio na TV, com Lúcio Mauro. Muito bem, boa tarde, está no ar mais um programa Rádio na TV, depois do debate democrático aí com o meu amigo Julimar, que comeu 5 minutos, depois a gente vai negociar aí esses 5 minutos, tá? Não, mas foi válido, que você, o assunto que você, lá no Gran Brasília, pronto, ele já disse, jantar, alô Marivaldo, não, mas a minha turma, a minha equipe do Rádio na TV aqui, no sábado, passa bem. Já tem 2 litros de Coca Zero. O entrevistado já está indo para lá, viu? Soube, já correu. Com mais um biscoito creme cracker. Balão, você está com fome, Balão? Mais ou menos, né? Marivaldo também já tinha um pacote de biscoito esperando só o refrigerante. Olá, meu povo, boa tarde. Está no ar mais um programa Rádio na TV. Cinegrafista, ele, meu grande amigo. O pessoal fala muito Edinaldo Nascimento, mas eu chamo Balão. Edinaldo Nascimento.